Aqui a gravação. Gravando. Boa tarde, vai. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Ju. Quer dizer, Ju já tá bem noite aí, né? Boa noite, Ju. 10 da noite? Massa. Boa tarde, Carlos, Andréia, Flávia, Diego. Quem puder ligar a câmera, eu faço esse convite, né? Porque é sempre muito mais agradável estar aqui vendo o rostinho de vocês, a gente podendo ter essa conversa, né? Vendo a expressão do outro, podendo ver a cara um do outro, é sempre melhor do que estar esse vulto que é uma tela fechada. Gente, estou aqui num ambiente talvez um pouco mais. Como eu coloco? Um pouco diferente do meu habitual. Estou aqui num quarto de hotel aqui em Curitiba. Fiz uma pausa, que amanhã eu sigo viagem para São Paulo. Então, eu confesso que não estou tão acostumado com o ambiente assim tão urbano e tão cheio de concreto à minha volta, mas tá tudo certo, é só uma pausa para amanhã seguir viagem. Flávia, a sua câmera é maravilhosa, assim, fica linda a sua imagem. Obrigada. Muito Eu mesmo. só liguei para dar um oi porque eu vou dirigir. Daqui a pouco eu vou fechar já. Tá bom, sem problema algum. Se for dirigir e tal, quiser acompanhar só escutando, tá tudo certo. Tá ótimo. Maravilha, gente. Então, bora lá conversar hoje. Vou só desligar o áudio aqui da Bianca. Pronto. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito especial, que é a respeito de poder. E eu vou falar sobre o poder, yoga e principalmente os princípios do Tantra, tá bom? É, Porque talvez isso seja algo bastante abstrato para a maioria das pessoas. Beleza? Se em qualquer momento alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode só levantar a mão, perguntar sem problema algum. Ou se preferir escrever aqui no chat, pode escrever também, eu tô com ele aberto, vou acompanhando, tá bom? Laura, que alegria te ver, seja muito bem-vinda, há quanto tempo? Muito feliz de te ver por Ai, aqui. também. Salve, salve, Simon. Boa tarde, beleza, irmão? E aí, Massa, tudo bem? gente. Beleza? Tudo ótimo. Estamos começando só o nosso encontro. Tava dando início para o assunto mesmo, agora há pouco. Então, tá tudo certo, vamos juntos. Falar sobre poder. Então, vamos lá. Talvez essa palavrinha, para muitos de vocês e para um senso comum, ela esteja muito, muito gigantescamente atrelada a, uma definição de dominação, de um prática violento. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ou tá falhando? Tá travando um Estão me pouco. ouvindo bem? Vamos ver aqui. Tá, vamos indo. Se tiver travando tal, me coloca aqui no chat que eu vejo o que eu faço. Tá bom. Ah, Talvez esse conceito mais convencional de poder esteja muito atrelado a uma ideia patriarcal de dominação, um poder que utiliza na grande maioria das vezes da força de uma Tá falhando, André. sustentação Tá falhando quase bastante. bélica, se sustentar. No- Desligarem as câmeras para ver se fica mais leve a conexão aqui.
Travou geral agora. Voltei? Acho que voltou, né? Acho que voltou. Sim, estão me ouvindo? Voltou, ótimo. Pessoal, por mais que eu prefira ver o rostinho de vocês, eu vou pedir para vocês desligarem a câmera, só para ver se a gente tem uma conexão mais estável aqui da internet, tá bom? Por mais que eu prefira muito ver a carinha de vocês, acho que vai deixar aqui a conexão mais segura, tá bom? Qualquer dúvida, levanta a mão, pode abrir seu áudio ou escreve aqui no chat, porque agora eu não estou vendo o rostinho de vocês, beleza? Ótimo, então vamos lá. Estava justamente falando sobre o poder nesse sentido mais patriarcal, dominador, que utiliza da força para se sustentar. E aqui eu vou introduzir um outro conceito de poder, que é uma noção de autopoder. E para isso, eu preciso começar a falar sobre os princípios que vêm do Tantra e também sobre os princípios de onde surge o termo, a ideia de magia. E eu vou explicar por que a magia, a ideia, a definição de magia está tão atrelada a um conceito de poder, beleza? Fica comigo que eu vou destrinchar isso com bastante profundidade para vocês. Quando eu falo de magia, aqui eu estou falando de um tipo de magia muito diferente do que a magia talvez mais convencional que a gente vê hoje em dia, que é uma magia mais relacionada a esse mundo de Harry Potter. O que eu quero dizer aqui por magia é a capacidade de uma pessoa fazer algo no presente que influencia um resultado específico no futuro. E esse é o princípio pelo qual surgiu a ideia de alquimia. A alquimia, talvez uma das primeiras concepções de ciência, veio desse princípio. Talvez vocês já tenham, né, visto ou ouvido falar sobre esse princípio alquímico de você transformar chumbo em ouro. Desse princípio dentro do assunto dos metais, dentro desse estudo dos metais. Quer transformar chumbo, um metal extremamente instável, tido como impuro, em ouro, um metal extremamente estável, um metal que você consegue encontrar puro na natureza. Então, é um metal que não se transforma dependendo das intempéries, e tido como um dos principais metais mais puros que se tem naturalmente encontrado. Isso é um princípio alquímico externo, em que você transforma algo ali fora em algo diferente, no mundo externo. Mas esse princípio alquímico, que talvez seja realmente bastante conhecido, ele tem codificado dentro dos seus princípios um princípio alquímico interno. E aqui a gente começa a entender que os alquimistas originais, aqueles que iniciaram esse tipo de pensamento, utilizavam dessas experiências externas justamente para traduzir um princípio de alquimia interno. Vamos adentrar sobre esse assunto com um pouco mais de profundidade. O princípio interno, transformar a minha condição interna para um tipo de resultado que eu desejo. Então, é eu
lapidar, transformar a minha condição corpo, mente, espírito, consciência, seja mais estável. Pessoal que está entrando, só vou convidar para que vocês fiquem com os áudios desligados, para não dar interferência. Então, estou aqui falando sobre esse princípio alquímico interno, que reflete um princípio alquímico externo, correto? E isso é a ideia inicial do que a gente entende por magia. E aqui, a magia, aspectos, mesmo que para muitas pessoas isso são conceitos diferentes. Por que que se complementam? Porque eles compartilham do mesmo princípio. A ciência, ela é algo extremamente objetivo e ela é algo extremamente factício. Ou seja, é fato que a gente consegue enxergar a efetividade da ciência à nossa volta. Afinal de contas, eu estou aqui falando em um laptop feito pela ciência. Essa roupa que eu estou foi criada pela ciência. Tudo que está acontecendo aqui à nossa volta veio de um resultado extremamente objetivo da ciência criar externamente, da mesma forma que o princípio alquímico externo, algo específico que transforma a realidade à minha volta. Então, a ciência ela atua nesse princípio objetivo. Internet, computador, celular, etc. Eu consigo entender claramente a ciência e ela é extremamente precisa. Porém, ela compartilha do mesmo princípio alquímico, que é eu fazer algo aqui no presente que vai impactar no meu futuro. Exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma garrafa de água. Através da ciência, através da física, por exemplo, eu consigo prever com extrema especificidade o que eu preciso exercer de pressão aqui dentro, nessa garrafa para quebrar essa garrafa. E eu consigo prever isso. E saber até tal ponto de pressão que eu exercer aqui, essa garrafa não quebra, a partir de tal ponto, ela quebra. E eu tenho uma certeza de que isso acontece. Isso é um princípio da ciência. Um estudo objetivo para prever uma situação futura. Da mesma forma que a alquimia externa traduz os princípios da alquimia interna, a ciência, para que ela aconteça à nossa volta externamente, ela tem o seu princípio básico, a magia. Por quê? Porque antes do ser humano criar qualquer coisa, tudo à sua volta que já foi criado, prédios, roupa, internet, o que for à sua volta, tudo que você vê que a ciência criou, em algum momento foi desejado, foi mentalizado por uma pessoa. E aqui a gente começa a entrar realmente no princípio básico, na primeira lei, se a gente pode dizer, dos princípios da magia, que é o ponto da vontade. O princípio básico da magia, número 1, é eu entender o meu senso de vontade. Tudo à sua volta, antes do momento de ser criado, passou por uma etapa de desejo, de vontade, ainda subjetiva, ainda não materializada, mas a vontade estava lá.
E o princípio da alquimia interna é exatamente esse. Eu saber concentrar com todo o meu foco, a minha consciência, no meu senso de vontade, para que essa vontade aconteça. Influencie e interfira em algo futuro. Então, dessa forma, eu consigo entender que antes de qualquer coisa ser ciência, ela foi magia. Ela veio desse princípio. E quando eu começo a entender isso no dia a dia, quando eu começo a realmente entrar em contato com o tipo de pensamento das ideologias, cosmologias, filosofias tântricas, por exemplo, de onde se tem assim uma proximidade muito grande com os princípios da alquimia. Os princípios da alquimia, se a gente for pegar pela história, eles estão aí muito conectados à região da Índia e da China. Datados em um momento muito próximo do surgimento das ideias e movimentos tântricos. E se tem uma coisa que a gente pode rotular o movimento tântrico, por mais que existam várias tradições dentro do movimento tântrico, se tem uma característica em comum a todas elas, é que o movimento tântrico, ele é, em seu princípio básico, um movimento radical. O que eu quero dizer por um movimento radical? O movimento tântrico, o que é o Tantra nesse sentido? O que é o Tantra? O Tantra, de uma forma extremamente simplificada, é uma trama, é uma teia. É um senso de consciência onde tudo que existe, manifesto e não manifesto, faz parte de uma mesma teia. E nesse sentido, se tudo é essa teia, se tudo é essa consciência, esse trama, se algo se transforma dentro dessa trama, o todo se transforma também. Então, o Tantra vem dessa ideia. E dentro, se a gente olha para um contexto, né, de onde surgiram os movimentos tântricos, vocês vão perceber que o movimento tântrico ele é algo extremamente subversivo e, por subversão, eu quero dizer algo que coloca em xeque o senso de norma, de normatização. Então, na Índia, por exemplo, quando a gente fala de século 6, 7 pós-Cristo, na Índia, a gente está falando de uma sociedade extremamente segregada, dividida por castas. E aqui, essa sociedade dividida por castas, ela não é só uma desigualdade social. Ela é no âmbito mais profundo que esse. Porque não é que uma pessoa não consegue acessar estados de conforto ou de poder. Não é que ela não consegue fazer isso. Ela nem pode fazer isso. Então, isso cria um senso de divisão social muito, muito profundo. De entender que algumas pessoas dentro dessa sociedade são a escória da escória. E outras pessoas estão lá no topo da hierarquia. E essas pessoas que estão no topo dessa hierarquia eram as pessoas que praticavam, por exemplo, dentro do sistema védico. E você tem nesse sistema situações, por exemplo, que uma pessoa dessa casta mais elevada, dos brahmanes, por exemplo, não podia sequer passar
pela sombra de uma mulher. Porque já seria considerado impuro e teria que fazer um monte de ritual lá de purificação. Só de passar pela sombra de uma mulher. Então, no seu princípio básico, o movimento tântrico, mesmo que ele tenha várias origens de diferentes lugares, diferentes tradições, ele é um movimento subversivo, que subverte as normas. E ele é um movimento radical, porque ao invés de escutar esse senso de poder hierárquico, dominador, ele propõe justamente um tipo de poder, que é o seu autopoder, e resgata a sua capacidade de influenciar o futuro. E aqui isso é muito ligado aos princípios básicos de um movimento alquimista e de um senso de magia nos seus primórdios. Até aqui, alguma pergunta? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Me mandem um joinha ou, enfim, me manda algum sinal de fumaça aí, só para eu saber, porque eu não tô vendo as carinhas de vocês. Então, ótimo. Sim, Henrique escreveu sim, Maila falou que sim, Ju sim, ótimo. Se alguém tiver dúvida, levanta a mão aí. Ótimo. Deixa eu pegar um ponto aqui que eu não quero esquecer nenhum dos pontos que eu anotei. Alguém quer fazer uma pergunta? Guco. Abriu o áudio? Não. Tá, seguimos. Então, nesse sentido, o senso de poder que eu estou querendo dizer é como você pode utilizar as ferramentas à sua volta para criar o melhor cenário para que algo aconteça. Então, talvez muitos de vocês, talvez o senso normal nos diz que quando a gente fala sobre magia, magia quer dizer, por exemplo, eu virar e falar que se crie uma maçã. E eu falo assim, plim, e sai uma maçã na minha mão. Talvez muitas pessoas entendem magia como essa ideia, de eu faço tá, e aparece um negócio. Mas o senso verdadeiro de magia, o senso de resgate do que é realmente magia, é uma pessoa escolher exatamente a semente adequada, colocar no solo adequado, no momento adequado, nutrir isso, criar as condições adequadas para que essa semente floresça e então eu possa colher o meu fruto. E o alquimista que faz isso, o mago que faz isso, ele faz isso com absoluta certeza de que aquilo vai acontecer. Então, fazendo um paralelo aqui, porque talvez muitas pessoas possam interpretar isso que eu estou falando com um senso de religiosidade. Existem muitos trabalhos hoje em dia que talvez colocam um cunho muito místico às ideias do yoga e às ideias do tantra e às ideias, enfim, dessas derivações. Então, por que a gente entoa Om no começo de uma prática? Porque o Om é o som do universo e fica toda uma narrativa e coloca cristal e fala de um monte de coisa. Só que isso fica num lugar muito místico. Eu não faço a menor ideia se aquilo funciona ou não. Parece que eu preciso ter fé para que aconteça. E é muito similar aqui a uma ideia de religião. Porque eu preciso acreditar que aquilo vai acontecer. É o princípio. Mas o princípio básico da magia, o princípio básico da alquimia, ele é muito diferente. Porque ele parte do pressuposto de que eu não duvido da influência que eu tenho naquilo. Um mago, não é que ele precisa acreditar no que ele está fazendo. O mago não tem a menor dúvida do que ele está fazendo, do quanto o que ele está fazendo impacta na realidade dele.
Então, o que acontece? Eu preciso criar as condições para que eu saiba com clareza, através do meu processo interno, que algo está acontecendo. Da minha capacidade de influenciar o meio à minha volta. Por quê? Porque eu estou influenciando com clareza o meu meio interno. E isso é a tradução da alquimia externa, do chumbo do ouro, do chumbo ao ouro, para uma alquimia interna, de eu transformar o meu estado mental, físico, emocional para um norte que eu desejo. É esse o princípio. E nesse sentido, a magia, ela realmente a semente de toda a capacidade da humanidade de transformar a sua realidade. O que eu quero dizer por isso? O ser humano, ele tem o poder de transformar a sua realidade. É só a gente olhar à nossa volta, seja onde você estiver. Tudo que a gente faz, criar uma cidade, prédios, carro, gasolina, internet, barco, criar um avião, você literalmente voa sem asas, mas você voa. Tudo isso traduz a nossa capacidade como humano de transformar o meio à nossa volta. Isso vem desse princípio, onde eu crio uma vontade e essa vontade acontece. Essa vontade acontece. Vem desse princípio. E aqui, traduzindo isso para o universo do yoga moderno, por exemplo, eu preciso criar essas condições para o meu processo interno ser claro para para que essa mudança aconteça. Então, posturas, asanas, pranayamas, mantras, yantras, as geometrias, tudo isso são ferramentas para que eu crie as condições internas que trazem clareza do meu impacto no meu processo interno, na minha emoção, na minha mentalidade, no meu corpo, e a partir disso eu tenho absoluta clareza que o meu impacto externo é um reflexo disso. E aí, por exemplo, a ciência acontece. Então, na hora da prática, né, do yoga moderno, por exemplo, estou literalmente trabalhando esse princípio de transformar a minha realidade interna, criar as condições para eu transformar a minha realidade interna para um futuro que eu desejo. Então, por exemplo, aqui isso é muito parecido com a ideia de uma peça de teatro. Por quê? Porque se você vai numa peça de teatro, ou se você vai no cinema, por exemplo, e você se identifica com o filme, o que o filme faz? O que o teatro faz? Ele tem um cenário, ele tem uma música, uma trilha sonora, ele tem as vestimentas, e ele tem o princípio mais chave de todos, que é o ator. O que o ator está fazendo ali? O ator está acessando uma certa consciência onde ele é aquilo. Exemplo, o ator é um soldado. Exemplo. Ele acessa um estado de consciência onde ele é um soldado. E ele não tem a menor dúvida de que ele é um soldado. E ele cria as condições para que ele seja esse soldado. Ele cria um cenário para que ele seja esse soldado. Tem uma trilha sonora, tem as roupas, tem tudo que está ali. Mostra, eu sou um soldado. Tem uma emoção que ele acessa falando, eu sou um soldado. E quando ele convence a sua própria consciência de que ele é um soldado,
Ao fazer isso, de novo, Tantra, a teia, o trama, ele impacta a sua volta e você também é convencido de que aquela pessoa é um soldado. Você é convencido do que você está vendo é uma realidade nova. A ponto de você não ter dúvida daquilo. Está acontecendo ali. A cena de um soldado. E é exatamente a mesma coisa que a gente faz na nossa prática de yoga moderno, por exemplo. Estou chamando moderno porque, né, é a forma mais normatizada assim, de ver o yoga hoje em dia, que é a, né, coisa das posturas e tal, tal, tal. Então, a gente está criando as condições, através das posturas, dos mantras, yantras, pranayamas, etc. A gente está criando as condições para que a gente não tenha dúvida de que, no fundo, a gente é pura consciência ilimitada, absoluta, para criar qualquer coisa que a gente queira criar. E isso é o senso mais profundo de poder. Você literalmente praticar as condições para você contrair o seu foco mais absoluto na sua vontade primordial de acessar essa essência inata, de pura consciência absoluta. E quando você consegue concentrar o seu foco, a sua atenção para esse desejo, para essa vontade de ser pura consciência ilimitada, infinita, que une tudo que existe à nossa volta, você corporifica, você se empodera, por mais que eu não gosto muito dessa palavra empoderar, porque ela ficou meio batida, mas segue o baile, você se empodera do impacto que você pode causar, e nesse sentido você não tem dúvida disso. Não é algo que você... Não é místico. É claro. É nítido. E aí, aqui, quero compartilhar com vocês, né, um momento bem especial que eu tive há alguns meses atrás. Para quem não sabe, eu moro a maior parte do tempo em Garopaba, aí em Santa Catarina, me mudei ano passado. Moro num coletivo, junto com o Edu, né, e um pessoal maravilhoso. E aí, ano passado, a gente tinha se mudado para esse lugar incrível, tal, beleza? E teve um momento, uma noite, em que todo mundo tinha ido dormir, já era um pouquinho mais tarde, e eu fui o último a deitar, e eu estava na sala, que é no andar de baixo, uma sala bem bonita, espaçosa, assim, e aí eu apaguei todas as luzes, eu sentei no sofá, e eu fiquei só olhando tudo aquilo ali, e percebendo com muita clareza que cada detalhe que eu estava reconhecendo, observando ali, cada detalhezinho, eu já havia desejado aquilo com todo o meu ser. Cada detalhe, a casa, com tudo que tem na casa, os instrumentos ali do meu lado, a minha cachorra dormindo do meu lado, as pessoas que estavam lá, que estão lá, o lugar da casa, um lugar cheio de bem mato mesmo, tem uma cachoeira do lado de casa. Dá para escutar assim o som dos grilos à noite. Eu conseguia escutar os sons dos grilos e parecia que a cada som que eles faziam, eu estava reconhecendo que aquilo eu havia desejado antes. Cada coisa, cada detalhe, o trabalho que eu estou fazendo hoje em dia, as pessoas que eu tenho me envolvido, tudo veio assim com muita clareza. Tipo, caraca! Tudo que está acontecendo aqui eu já desejei em algum momento da minha vida. E coisas assim que eu desejo, não sei nem falar desde quando, porque é muito lá na minha essência. E foi um momento muito maravilhoso que eu pude reconhecer essa minha capacidade de criar uma realidade. Tipo, olha, presta atenção nos detalhes mesmo.
de tanta coisa que está acontecendo que você desejou e está acontecendo. E é sobre isso que eu quero que vocês tenham clareza, que é esse senso de poder. E por que o Tantra é um movimento radical? Porque ele coloca em xeque o poder hierárquico, dominador, abusador, patriarcal. Porque o que o poder patriarcal quer? Ele parte de um princípio dominador, parte de um princípio de escassez, parte de um princípio de eu preciso te dominar, porque senão vai faltar para mim. Vem disso, né? E aí parte de um princípio de que algumas pessoas precisam ter o poder para que exista uma ordem. O movimento do Tantra é radical porque ele vai direto de encontro com isso. Quando ele resgata esse senso de autopoder, de que todas as pessoas que são pura consciência, onde não existe separação, têm a capacidade de escolherem, de frutificarem a sua realidade. Quando elas conseguem exprimir, focar, contrair, condensar a sua vontade para que então seja extraído um elixir que nem a gente faz com as plantas, desde lá de trás. O que quer dizer esse elixir das plantas? Esse elixir é quando a gente consegue pegar alguma planta em específico e a gente junta um monte dessas plantas, tal. Dependendo do processo, existem vários tipos de processo de extração. Mas se você vai lá, você extrai o néctar mais condensado daquela planta, daquela erva que seja. E aí você vai lá, utiliza aquilo especificamente, sabendo especificamente o impacto que aquilo vai gerar e criando uma realidade. Essa é a ideia, certo? Isso é uma alquimia externa. De novo, ela traduz uma alquimia interna. Porque o que eu quero é condensar, exprimir essa vontade com um foco totalmente absoluto para extrair esse néctar dessa vontade. E então eu criar as condições para utilizar disso e isso florescer. E o princípio da magia é eu ter clareza dessa potência. Não ter dúvida dessa potência. Não preciso acreditar, eu sei o que acontece. É que nem eu falei com a maçã. Você pega a semente, o solo certo, na condição certa, no momento certo, ela vai florir. E é sobre isso, esse senso de poder. Até aqui, alguma dúvida? Me falem se tá beleza. Coloca aqui no chat só para eu saber. Tá clara essa ideia do que é poder dentro de tudo isso que eu estou falando? E da sua capacidade de acessar esse poder dentro de tudo isso que eu estou falando. Sim? Ótimo. Então, para não ficar algo só puramente teórico, eu quero propor uma dinâmica de algo extremamente simples e, ao mesmo tempo, tão rico quanto entoar o mantra Om. Talvez aqui, quem não viu, provavelmente acredito que todos já tenham ouvido falar em algum momento da sua vida que existe um mantra famosão aí, que é o mantra Om. E o que acontece? A maioria das vezes, quando você vai fazer uma aula de yoga, talvez no começo, no final da prática, o professor ou a professora vira e fala, gente, vamos todos juntos entoar o mantra Om. Tá bom, junta as mãos no meio do peito, tal, inspira, Om, acabou. Mas, pô, se você for lá nos textos clássicos do yoga, do tantra, etc., eles falam que o mantra Om é a vibração de todo o universo.
É o mantra de criação de todo o universo. É o mantra que transforma tudo que existe. É o mantra mais poderoso que tem. E aí você vai lá no começo da sua prática, junta as mãos no meio do peito. Nananana, Om. Seja sincero comigo aqui. Você está sentindo esse poder mesmo? Ou talvez você ainda fica nesse lugar de acreditar, tipo, desse lugar de fé? Já, claro que é isso, então vou repetir aqui e tomara que aconteça alguma coisa. O que eu observo é que na grande maioria das vezes, as práticas acabam girando em torno desse lugar de acredita, tenha fé que vai dar certo, Mas eu quero trazer um grau maior de lapidação desse mantra que é tão comum ser falado por aí, para que vocês possam ter mais clareza desse impacto na realidade. Beleza? Na prática mesmo. Então, tá bom. Então, a gente vai juntos aqui entoar o mantra Om. Mas, eu quero trazer alguns princípios desse mantra para vocês, antes de a gente fazer essa prática. O mantra Om, ele é tido como o mantra mais poderoso de todos. E qual é o princípio dele? O princípio dele, básico, é a vibração dele. Não sei quantos de vocês sabem, mas o alfabeto sânscrito, ele é um alfabeto codificado. O que eu quero dizer por isso? Cada letrinha ali do alfabeto, ela codifica, ela traduz um tipo de vibração. E o mantra Om, ele é uma junção de 3 letras, A, U e M. Então, o intuito dele é criar todo um espectro vibracional para que você acesse essa vibração interna e, a partir dessa vibração interna, você modifica o seu estado emocional, mental, físico e, consequentemente, nessa trama da vida que é o Tantra, você impacta todo o seu redor. De novo, é o ritual interno que influencia o ritual externo. É a alquimia interna que influencia e impacta a alquimia externa. Certo? Então, dessa vez que a gente vai praticar o mantra Om, eu quero trazer alguns pontos práticos para você fazer essa prática. Alguns pontos práticos para fazer essa prática. Meio pleonasmo, mas segue. Presta atenção no que eu vou dizer. Dessa vez que a gente vai entoar o mantra Om, o meu convite é para que vocês façam isso de olhos fechados. E quando vocês forem entoar, o primeiro som que sai da sua boca, quando você inicia o mantra O, antes de Om, o primeiro O, ele é um momento de expansão, porque você está saindo de dentro, a vibração ela acontece aqui, certo? Para vocês falar, para, enfim, sair voz da sua boca, a vibração ela acontece aqui na sua garganta. E o primeiro momento em que você faz O, que você vai começar a entoar o mantra Om, ela é uma expansão que vai para todas as direções. Então, ela faz um O, é como se ela saísse de um ponto, que é a semente, e dessa semente ela explode em todas as direções. Depois que ela explode, ela volta. Então, a ideia é como se fosse uma mola, que de uma semente, de um ponto, ela explode e depois ela volta. Quando você começa a entoar o mantra Om, ele explode e depois ele volta para esse ponto específico. Então, nesse sentido, o mantra Om, ele é ao mesmo tempo transcendente. Quando eu falo transcendente, eu quero dizer que ele vai da matéria para a singularidade e da singularidade para a matéria, porque é transcendente e imanente ao mesmo tempo.
Ele é a mola. Transcendente, imanente. Ok? Então ele tem esse movimento para frente, para todas as direções, na verdade, e para a singularidade. Então, quando você começa o O, você faz o é a expansão, é a explosão. E depois você vai sugando isso para um ponto máximo de contração. Que no caso é como se você visualizasse essa contração indo lá para trás do seu crânio e para cima. Ela faz tipo esse movimento. Para trás e para cima. É. Om. Então, nesse primeiro momento, ainda vou lapidar mais algumas coisas, mas nesse primeiro momento eu quero que vocês façam esse teste. De entoar uma vez esse mantra com essa atenção. A partir do momento que você começa a soltar o som, quando você expirar, visualiza esse mantra, esse som, se expandindo em todas as direções e depois se contraindo para trás da cabeça e para cima. E aqui, quanto mais progressivo, quanto maior o seu espectro, quanto mais degradê for, dos seus lábios abertos para os lábios fechados, melhor. O que eu quero dizer por isso? Talvez quando você for entoar, você faz Om. Quanto mais você prolonga esse Om, melhor. Ok? Vamos fazer juntos esse teste, depois eu vou lapidar um pouco mais. Então, solta todo o ar, relaxa o seu corpo. Se for possível, você ficar numa posição sentada, com a coluna ereta, melhor. Feche os seus olhos. Relaxa o seu rosto, os seus ombros. E o convite que eu faço é para a gente entoar uma vez o mantra Om. Quando você começar a entoá-lo, você visualiza esse som se explodindo em todas as direções. E depois você sugando isso para um ponto específico, lá atrás do seu crânio, e em seguida para cima do topo da sua cabeça. Solta todo o ar. Inspira profundamente. Om. Respire normalmente. Continue com seus olhos fechados. A gente vai entoar esse mantra mais algumas vezes, cada vez com um ponto a mais de observação. Nessa segunda vez que você for entoar esse mantra, eu te convido de olhos fechados a você direcionar os seus olhos para o ponto entre as suas sobrancelhas, de olhos fechados. E esse direcionamento dos seus olhos é o que conduz essa concentração da sua energia, a concentração dessa vibração, para fazer toda a região do seu crânio vibrar. Ok? Então, de novo, nessa segunda vez que a gente for entoar o mantra Om, eleva os seus olhos para o ponto entre as sobrancelhas e deixa com que esse direcionamento dos olhos conduza, contraia, canalize a vibração do mantra para o topo da sua cabeça. Solta todo o ar. Inspira profundamente.
olhos fechados. Nessa próxima repetição, eu te convido, quando você fechar os seus lábios, a você posicionar progressivamente a sua língua no seu palato mole, lá no céu da boca. Então você vai ter tanto os seus olhos virados para o ponto entre as sobrancelhas, canalizando essa energia para cima, e agora também a sua língua canalizando essa energia para cima à medida que ela toca o seu palato mole, o céu da sua boca. Solta todo o ar. Inspiramos todos juntos. Om. Mantenha os olhos ainda fechados. Nós vamos adicionar mais um elemento para essa nova repetição. E agora, quando você for entoar esse próximo mantra, eu te convido, assim que você iniciar o som, a você sugar a região do seu assoalho pélvico internamente. Se isso for muito abstrato para você, essa sucção, ela é a mesma quando você quer obstruir aquele momento de urinar. Você suga esse ponto do seu assoalho pélvico internamente. E eu te convido a manter a sua atenção no assoalho pélvico, no contato entre a língua e o palato mole, e o direcionamento dos seus olhos para o ponto entre as sobrancelhas. Ao mesmo tempo em que você visualiza a vibração do mantra explodindo e depois se contraindo para um ponto específico, indo em direção ao topo da cabeça. Solte todo o ar. Inspiramos todos juntos. Om. Mantenha os seus olhos ainda fechados. Nós vamos fazer uma última repetição. E para essa última repetição, eu te convido a visualizar um feixe de luz que une o ponto do seu assoalho pélvico até o topo da sua cabeça. E a partir do momento em que você entoa o mantra, visualize esse fio condutor do assoalho pélvico até o topo da cabeça, se expandindo para baixo e para cima, ao mesmo tempo em que você ativa e puxa o assoalho pélvico, encosta a sua língua no palato mole, direciona os seus olhos para o ponto entre as sobrancelhas e visualiza o som, a vibração, explodir em todas as direções e depois se contrair para se fundir nesse feixe de luz do assoalho pélvico até o topo da cabeça e se expandir para baixo e para cima. Solte todo o ar. Então, inspiramos todos juntos.
Ainda de olhos fechados. Simplesmente observa e reconhece o estado em que você se encontra nesse momento. Estado emocional, estado mental, estado físico, estado energético. Então, no seu tempo, eu te convido a descortinar os seus olhos, cultivando esse mesmo grau de presença do aqui e do agora. Eu quero muito escutar vocês, saber como foi essa prática rápida por aí. Eu só quero salientar que essa prática rápida que a gente fez traduz exatamente esse princípio básico de você perceber a sua capacidade de transformar o seu padrão interno e ter clareza do quanto isso impacta tudo à sua volta. E isso é o princípio da magia, da alquimia, que é a tradução do que é autopoder. Sua capacidade de fazer algo no presente para interferir em um resultado específico no futuro. Quem gostaria de compartilhar um pouquinho como se sentiu nessa prática, percepções, insights, dúvidas, se quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o seu áudio. Se quiser abrir o vídeo também, acho legal. Espero Boa noite. Boa noite, Marcela. Pode falar. Eu cheguei super atrasada, cheguei agora, mas é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Quem gostaria de compartilhar como foi essa prática aí para você? Alguém sentiu calor ao fazer a prática? Oi, deixa eu abrir o vídeo, não sei se vai ficar bom. É Bianca. Pode aqui. falar, Bianca. Tudo bem? Tudo ótimo. Não, eu senti bastante a vibração, né? Achei bem interessante, bem bom. Mas senti bastante dor na cabeça, né? Quando eu concentrava. Queria saber se isso é alguma coisa. Eu já, quando tento meditar, sinto bastante dor no terceiro olho. Ótimo ponto aqui. Porque esse lance da dor, talvez ele seja o resultado de uma característica importante a ser levada em consideração, que é o esforço. Perceba, o princípio alquímico, ele não necessariamente é de que a gente precisa de muito esforço para ter resultado nesse impacto que a gente quer gerar no futuro. É uma releitura sobre a inteligência de como utilizar esse esforço da melhor forma. Então, que nem eu falei no exemplo da maçã, quando a gente quer plantar a maçã, desse princípio da magia em relação à maçã. É específico, é a semente adequada, no solo adequado, no momento adequado, nas condições adequadas, pum, a maçã nasce. Então, se eu fico num lugar de esforço muito grande, vai maçã, nasce maçã, nasce maçã, nasce maçã. Se eu contraio muito, eu travo o fluxo. Então, não é uma questão não é uma questão de colocar muito esforço para o negócio acontecer. É uma questão de utilizar a inteligência do esforço a seu favor. Então, nesse sentido,
não é puramente, talvez num primeiro momento, é mais didático falar, ativa tudo aí. Ativa o assoalho pélvico, puxa tudo, puxa o ânus, puxa o assoalho pélvico inteiro, puxa o seu diafragma, manda o seu olho no ponto entre as sobrancelhas, língua lá para... Puxa tudo vai para cima. Mas à medida que a gente lapida a prática, você percebe que não é tanto um lugar de esforço. É um lugar de lapidação específica. Você sabe exatamente as chavinhas que é para girar, no momento que é para girar, para ter o resultado que você quer. Então, nesse sentido, você vai dosando essa habilidade, né? Talvez no primeiro momento seja algo um pouco mais bruto, mais esforço mesmo. Mas à medida que você lapida esse princípio alquímico, você vai literalmente chegando a esse senso de magia do mago, do arquétipo do mago, que não é tanto esforço assim. É só saber utilizar. Faz sentido para você? Faz um pouco, mas ao mesmo tempo eu não acredito que seja tanto de esforço mesmo, porque é só né, óleo. É uma dor um pouco diferente. Você sentiu dor quando você vibrou e depois a dor parou? Tipo, a dor só aconteceu quando vibrou ou ela já estava acontecendo? Não, ela é constante, né? Quando eu medito no terceiro olho. Ela é bem assim, ela fica. Mas não sinto que seja de esforço, assim, depende, pode ser, mas nesse caso acho que não era, não. Mas Tá. é algo de lapidar, como você disse, tem que fazer. Sim. Diego escreveu aqui no chat que sentiu bastante calor e se sente revigorado. Massa. Quer compartilhar um pouco mais, Diego, do seu processo? Diego tá por aí. Tô sim. Só um pouquinho. Vai, Salve, irmão. tudo bem. Sim, olha, na minha casa está bem frio e eu senti bastante calor. Aí, pois depois veio assim uma força, né, que eu estava me sentindo bem cansado, assim, depois disso, uma hora que eu senti, nossa, senti assim que veio, né, que veio uma força assim meio do interior. Ótimo. E você percebe que é esse o princípio da interferência que a gente cria no futuro. Quando a gente começa a entender o nosso processo interno. Então, a prática, que para mim é uma prática incrível, incrível, que se vocês tiverem interesse, vocês podem encontrar, por exemplo, em textos do Vajrayana, do Tantra tibetano. Existe uma prática lá no Tibete, onde as pessoas vão lá para o topo das montanhas. A gente está falando de 3, 4, 5 mil metros de altura. E tem uma prática específica onde essa pessoa fica pelada, em posição de meditação. E aí chega alguém com uma toalha molhada na água gelada e envolve essa pessoa com essa toalha molhada na água gelada a 4 mil metros de altura no Himalaia. E a prática dessa pessoa, literalmente, é com a ativação do seu corpo, do calor interno do seu corpo, secar a toalha. E aí, quando a toalha finalmente está seca, a pessoa maravilhosa vai lá, tira a toalha, molha de novo e coloca de novo. E o processo se repete, e o processo se repete. Uma outra prática muito incrível é colocar a pessoa também em alturas super elevadas, no super frio, colocar a pessoa pelada na neve e medir, literalmente, medir quanto de neve, qual que é a circunferência de neve que a pessoa consegue derreter ativando esses canais internos. É assim. Olha esse princípio da pessoa estar parada e ela consegue literalmente conduzir o seu processo interno
para ter esse tipo de interferência no seu ambiente à sua volta. E isso é exatamente o mesmo princípio de transformar chumbo em ouro, da alquimia externa. E é isso que eu quero dizer como uma tradução do que é poder. Por que acontece? Outro exemplo aqui interessante. As pirâmides do Egito, por exemplo, elas não são um fim. Quem criou a ideia da pirâmide não queria só construir uma pirâmide porque queria construir uma pirâmide. Se a pirâmide hoje em dia é algo totalmente chocante, a pirâmide naquele tempo era algo assim absurdamente anormal, inconcebível. E chega uma pessoa com a vontade, com a visualização de criar isso, que é algo totalmente assim impossível, abominável. Perceba a influência e o poder dessa pessoa, porque ela convenceu outras pessoas, porque as pessoas que participaram da construção dessas pirâmides, elas estavam ali por vontade própria, pelo que a gente consta. Então, uma pessoa visualizou algo, convenceu diversas outras pessoas a materializar, construir aquilo. Por quê? Pelo princípio de que se essas pessoas constroem aquilo, elas fazem qualquer coisa. É uma tradução de poder tão forte, que se simplesmente ao olhar para as pirâmides, ela passa essa ideia. Se eu faço isso, se eu consigo impactar nesse nível a minha realidade, eu tenho poder, eu tenho a capacidade de fazer qualquer coisa. E aí fica a pergunta: o que é impossível? O que é impossível? Porque se a gente começa, né, a ir mais profundo, né, nesse tema e estudar alguns textos antigos, vocês vão ver que existem diversos registros dos superpoderes dentro do universo do yoga, do tantra, que a gente chama de siddhis. Esses siddhis, esses superpoderes, vieram desse mesmo princípio da capacidade individual de, através de um desejo, de uma vontade, impactar, interferir em um processo futuro, em um resultado específico que ela deseja. E isso é uma tradução de poder. Isso é uma tradução de poder. Perguntas, dúvidas, insights, partilhas? Alguém gostaria de compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre tudo isso que eu trouxe? Eu adoro escutar vocês. Então, quem gostaria de falar? Por favor, não se intimidam. Eu prefiro muito quando consigo ver vocês, mas... Fala, Laura. Tô vendo que você abriu seu vídeo, então fala e compartilha com a gente como foi para você. É que eu preciso sair, mas eu amei, me trouxe muitos insights. Você sabe que eu acabei de fazer o DNA 3 e era um curso sobre isso. Por incrível que pareça, era um curso exatamente sobre isso. A gente usa o corpo. Enfim, agora me deu um grande insight assim do desejo por trás da intenção, né? Porque é isso que vai sustentar realmente a realização, né? A manifestação. Então, é incrível esse insight, adorei. Exato. E esse calor também, eu senti bastante, moveu bastante. E queria te perguntar, também não vem, você não se conecta um pouco com essa energia da Terra, né? Para subir? Quando você faz Sim, isso? o que acontece? Se você só puxa para cima, você tende a perder essa conexão do assoalho pélvico, principalmente. Uhum. E o assoalho pélvico aqui ele é crucial
nesse processo, porque o assoalho pélvico, em resumo, ele é onde se encontra a energia de criação, que é a energia de útero. Uhum. E é por isso que esse senso de poder que a gente está falando aqui, ele é um poder de criação, ele é um poder de expressão, que é totalmente diferente de um poder patriarcal dominador. O poder patriarcal dominador, ele quer algo linear, que é planejamento, né? É esse lugar do poder patriarcal. O poder de criação, ele é cíclico. E é por isso que ele está totalmente vinculado ao poder de útero. E aqui eu não estou me referindo a mulheres só. Todo mundo tem essa energia de útero, porque mesmo homens, antes de ser, né, homens com órgão genital masculino, onde estão as gônadas, elas eram o útero, né? Só que o útero desceu para formar o saco escrotal, no caso dos homens. Então, existe um ponto específico que todas as pessoas têm, que é esse ponto do útero, que algumas vertentes vão chamar de rara. Enfim, tem vários nomes para esse ponto específico. Pode ser, no Tantra, a gente chama esse ponto de Yoni Mudra. E esse ponto, ele é totalmente chave nessa energia, porque ele é o ponto de maior concentração dessa energia de criação, de vida, literalmente. Então, quando a gente faz esse exercício que a gente fez hoje, por exemplo, é importante que você mantenha a conexão ali e suba. Se você só subir, se você perder essa conexão, ele tem ele não tem, assim, não chega nem perto do efeito que é para ter quando você mantém, sustenta aquela energia. E é por isso que na última repetição, eu fiz o convite: visualiza o feixe de luz entre assoalho pélvico e topo da cabeça, e quando você entoar o mantra, visualiza esse feixe se alongando, porque isso vai sustentar essa energia para baixo, que sustenta o assoalho pélvico, e a energia para cima. E nesse lugar, aí a magia acontece. Faz sentido para ti? Eu posso aportar algo da minha experiência pessoal? Pode falar, Marcela, claro. Boa noite de novo. Eu aprendi um exercício nessa minha caminhada, né, que eu venho fazendo. Eu hoje moro na Bolívia, a aproximadamente 2.000 metros de altitude. E estou aqui faz 7 anos, por uma escolha pessoal e também trazida por Deus. Então, assim, aqui eu estudei em uma escola que aprendemos um pouco como acender essa energia desse ponto que você denominou de Yoni Mudra, como você falou. Eu não entendi o nome que você usou. Perdão, mas Yoni Mudra. Yoni Mudra, perfeito. Esse Vou nosso escrever ponto aqui de pra criação, vocês. né? A nossa energia criativa que todos temos individualmente, Sim. como homem ou mulher. E acender ver esse feixe de luz acender até o nosso ponto entre os olhos e ver ele voltar também ao coração. Então, assim, é uma maneira de expandir o nosso dínamo, né? Porque o coração é o nosso dínamo, é uma maneira de expandir o nosso campo energético. Isso é um aporte que eu posso dar para a noite da gente. Ótimo, gratidão assim pela partilha. Isso varia muito de tradição para tradição, mesmo dentro do Tantra. O Tantra é um nome generalizado para, né, um conjunto de tradições. Algumas tradições, por exemplo, vão dizer que algumas tradições têm na sua prática um direcionamento da energia que é do topo da cabeça para o coração e da assoalho pélvico para o coração. Elas se unem aqui. Outras vão dizer que é do assoalho pélvico para cima e quando passa do coração, o coração é tido como a morada da alma. Então, quando passa no coração, aí, né, abre os campos para se expandir. Então, realmente tem bastante diferença de tradição para tradição. E é muito massa, assim, estudar cada uma delas e ver a que faz mais sentido para, né, para você. E com certeza o que você trouxe Essa tradição
que eu tive a oportunidade de aprender essa meditação, né, de recuperação da energia de criação, na verdade, né, que você vai expandir o seu campo áurico, foi na Rosa Cruz, né? Eu fui aluna da Rosa Cruz por um tempo. Maravilha, sim. E o que acontece? Se a gente começa, né, a ver a trajetória histórica, os movimentos ocultistas mais modernos, todos eles, sem exceção, se você começa a rastrear os princípios que influenciaram o surgimento de cada um deles, você vai chegar lá no movimento tântrico. Como realmente um movimento que se iniciou, que nem eu falei, em uma característica radical, subversiva, de voltar a trazer esse poder para as pessoas, literalmente. Literalmente. Muito bom. Concordo. Ótimo, ótimo. Gente, eu Oi, Edu, vou... deixa eu falar rapidinho. Pode falar, Maila. Claro, pode falar. Prazer, tá aqui também. Só queria te falar, essa coisa que você falou ali, né, dos Siddhas, nos sutras também é citado, né? Mas, por exemplo, o Hatha Yoga, ele nem fala muito dessa parte, né? Assim, acho que o Tantra fala mais dessa parte de rituais e de superpoderes, né? Que vem também no sistema védico, né? Sim. Quando você falou do Sutra, você quis dizer do Yoga Sutra de Patanjali, e depois, quando você falou Hatha Yoga, você quis dizer sobre o Hatha Yoga Pradipika, certo? Isso. Massa. Então, pontos importantes aqui. Até numa ideia cronológica. O Yoga Sutra de Patanjali, ele veio muito antes, séculos antes do surgimento do movimento do Tantra. E ele, inclusive, era um texto que estava ali quietinho, ninguém estava mexendo muito nele, mas ele foi recuperado de uma forma, em um contexto muito moderno. Ele foi recuperado quando a gente começa a falar de pessoas aqui no século XVIII, XIX, que pegou um texto lá de trás e falou, pô, eu acho esse texto massa, por várias razões aqui, porque, né, no Yoga Sutra de Patanjali, ele traz um tipo de prática de direcionamento, até um direcionamento filosófico mesmo, que perpetua o sistema de castas, por exemplo, que perpetua uma segregação. Então, para um momento, um contexto social e político na Índia, vendo o yoga voltar a ascender, foi importante trazer um texto específico lá de trás, que também prezava por esses princípios de domínio. E aí, nesse caso, o Yoga Sutra de Patanjali foi uma mão na roda para isso. Pega esse texto aqui, ó, que vai que vai. E da mesma forma, então, Yoga Sutra de Patanjali, beleza, séculos depois, 6, 7 séculos depois, começou o movimento do Tantra. Então, é bastante tempo. Né? Tem muita diferença do que propõe Patanjali para os movimentos do Tantra, muita diferença. Começou o movimento dos Tantras, aí você segue pelo menos 5 séculos aí nesse movimento de ascensão do Tantra. Depois vieram invasões muçulmanas, que impactou muito na expansão do Tantra, né? E começou a queimar textos, etc., não permitir que as pessoas praticassem, houve um movimento de perseguição dos praticantes do Tantra, etc. e tal. Você tem uma diminuição desses textos, dessas práticas, desse estilo de vida. E aí o que acontece? O movimento do Hatha Yoga começou a sua origem lá no movimento tântrico tibetano do Vajrayana. E o Hatha Yoga começou a ser visto de uma certa forma mais de uma forma menos, qual a palavra? Menos ameaçadora, porque o Hatha Yoga foi uma simplificação do Tantra em termos de só deixar a prática
e cancelar toda a parte de cosmologia, filosofia e toda essa parte dos princípios mesmo do Tantra, deixa tudo isso de lado, pega aqui algumas práticas específicas, e isso a gente vai dar o nome de Hatha Yoga, porque é um yoga que a gente entende que precisa de esforço para acontecer. Por isso, Hatha, tradução para esforço. E aí o começo disso vem o começo do movimento do Hatha Yoga. Existem alguns textos aí que surgiram para chegar ali no século XV, mais ou menos, uma pessoa específica ser consultada para compilar as ideias principais que concebem o Hatha Yoga. Então, essa pessoa compilou trechos de vários textos, sendo patrocinada para isso, e criou o Hatha Yoga Pradipika. Então, se você for ler o Hatha Yoga Pradipika, você vai ver que lá também tem diversas ideias estruturais conservadoras de castas, por exemplo. Então, é uma forma de manter a prática do yoga, mas ainda assim sustentar o contexto político e social de castas, hierárquico, dominador, patriarcal, abusivo. Então perceba o quanto o movimento do Tantra é revolucionário por essência. Porque quando a gente olha, né, nessa cronologia, nessa história toda, você percebe que todo o esforço que aconteceu foi de tentar, no máximo que podiam, dissolver, aniquilar essa ideia do Tantra de que o poder é para todos. E é muito interessante, porque se você vai olhar em quase todas as formações de yoga que existem mundo afora, qual que é o texto principal que todo mundo fala para ler? Yoga Sutras de Patanjali. Exato, eu estava te perguntando, porque até no estudo de Vedanta, por exemplo, né, que é super filosófico e tal, fala ali que nos Vedas tem a parte que fala, né, dos superpoderes e rituais, e não é focado nisso, né? É muito mais focado na parte dos sistemas todos. O sistema vedantino, ele se perpetuou principalmente pelo jeito que eles faziam rituais. Então, o sistema vedantino é um sistema ele tem ritual para tudo. Ele é muito rico em termos de ritual. Sim. Mas principalmente em ritual externo. Por quê? Porque isso chega para a população, que não é algo fácil, não é acessível. Só a pessoa da hierarquia ali consegue fazer esse ritual. Então, não é acessível. E ainda Tantra... assim, meio... E ainda assim, um pouco punitivo, né? Essa coisa de o fogo, que é uma tradição daquela família acesa há, sei lá, 1000 anos. Exato. Você não pode deixar aquele fogo apagar. E aí fica uma noia também em cima do próprio ritual, sim, né? Que você não tá livre ali, você tem que estar ali em cima do troço, então, tipo, é meio... E aí, qual que é a diferença, tipo de ritual, assim, estrutural mesmo disso aí? Deve existir uma humildade fundamental. Sim, qual que é a diferença, assim, estrutural desses pontos? É que, no aspecto tântrico, no aspecto da alquimia, da magia, o ritual externo, sem o ritual interno, ele é totalmente vazio. Ele não existe. Não existe. É impossibilitado. Sim, e aí a ideia vedantina, né, generalizando, mas a ideia vedantina é de trazer tantos princípios, tantos elementos para o ritual externo, que isso excluía todo mundo. Então, por isso que o resgate do poder está literalmente em você resgatar a sua capacidade de conduzir... Realizar o seu ritual interno. O seu ritual interno, exato. E isso dá vida ao ritual externo. Sim. Exato.
Gente, para a gente não se alongar tanto, eu sempre falo que eu vou fazer o encontro de 1 hora, sempre passa, porque eu amo falar sobre isso, e me deixar vou falando, porque eu real amo falar sobre isso, eu amo estudar sobre isso, eu amo praticar isso, enfim, a minha vida, eu amo muito isso. Mas vou encerrando o nosso encontro por aqui. Quero também deixar aqui para vocês 2 convites, que né? A gente tem toda sexta-feira a nossa aula aqui aberta, gratuita, dessa nossa comunidade gratuita. Nossos encontros eles ficam salvos, vocês podem acessar lá no nosso canal do YouTube. Se alguém sentir um chamado de realmente praticar, estudar isso de uma forma mais aprofundada, diariamente, semanalmente, nós temos também o nosso grupo de práticas e estudos diários, mensais. Você pode encontrar detalhes sobre isso lá no nosso site. E, inclusive, tem, né? Eunice faz parte lá do nosso grupo, que está todo dia vendo a nossa cara para a gente praticar e estudar junto. E essa é uma oportunidade se você deseja aprofundar. E um convite muito especial também é o nosso retiro de carnaval, que realmente já está nas últimas vagas. Tem um retiro muito especial para acontecer agora no carnaval, focado específico nesses pilares, né, que o carnaval nos convida a acessar, que é o pilar da expressão, o pilar da sexualidade e principalmente o pilar do poder, que é o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Quem tiver interesse, se quiser, vem falar comigo, também pode olhar nosso site, vai ser um prazer ter vocês por lá. E a gente segue aqui nos nossos estudos semanais de sexta-feira. Agradeço imensamente a presença de vocês, gratidão pelas dúvidas, por estar junto, por estar aqui sexta-noite, me estudando e me escutando aqui sobre esses assuntos tão especiais. Espero que tenha trazido muita clareza para vocês o nosso encontro de hoje. Alguém quer falar? Guco, quer falar, irmão? Sextou. Já tem um videozinho do carnaval do grupo. Ótimo, é isso. Gente, seguimos. Gratidão. Ótimo final de semana para vocês. Eu vou enviar, o quanto antes eu envio para vocês a gravação. Se vocês quiserem, vocês podem enviar para quem vocês quiserem essa gravação. Qualquer dúvida, pode mandar também para mim. Dúvidas que eu respondo cada pessoa numa boa. E é isso. Um grande beijo, grande abraço e seguimos juntos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.